Bom, vamos lá. Eu finalizei o outro vídeo falando de informação e correção. Então, eu vou ter que trazer um conceito da física quântica aqui, onde a gente vai entender todo o funcionamento, não só do corpo humano, mas da vida de uma maneira geral, em todo o universo. Tudo no universo é energia, tudo é energia. E existe energia com movimento muito rápido, que, por exemplo, nossos olhos nem captam, e existe movimentos lentos. Quando o movimento é lento, o nosso olho consegue captar. Então, quando eu olho para você, você olha para mim, você vê meu corpo. Isso significa que essa energia está em movimento muito devagar. Então, você consegue ver o corpo materializado, você vê um animal, você vê uma árvore, você vê a praia, né? Vê o planeta, vê o sol, vê a estrela, isso tudo está num plano mais denso, porque ele tem uma frequência mais baixa e a gente consegue visualizar. Mas não significa que o que eu não estou vendo não exista, porque ele tem uma frequência mais rápida que o olho humano não capta. Então, você está ouvindo a minha voz, mas você não está vendo. É uma frequência, uma onda que está saindo da minha boca e chegando nos seus ouvidos. Idem, o rádio, idem com a televisão, com a internet, com o celular. Então, são tecnologias, principalmente o celular, internet, usa o princípio da física quântica de ondas para conseguir essa transmissão sem um fio, sem ter proximidade. E o rádio já trabalhava com isso há muito tempo, a imagem da TV. Então, quando a gente fala de emoções interferindo no corpo físico, pensamentos interferindo, é porque a emoção, o pensamento, ele também é uma onda, ele também é uma energia que está sendo propagada. Então, o que eu penso, tá? E o que eu faço de comportamento, né? Hábito repetitivo ali a vida inteira, e eu nem presto atenção, porque isso entrou num modo automático, está inconsciente, isso tudo é informação que eu estou mandando o tempo todo para o meu corpo. Meus pensamentos, como que você é? Você é uma pessoa otimista? Ou você é aquela pessoa que só reclama, que quer controlar a vida do outro, né? Ai, não acredito, né? Fica cuidando lá da vida do outro. E às vezes está aqui só dentro da tua cabeça, você não está verbalizando isso, mas não significa que você não está sentindo. Você começa a implicar com o vizinho, com alguém da família, com várias pessoas, com os colegas de trabalho. Então, todos esses julgamentos, essa reclamoterapia, ai, tá sol, tá calor demais. Ai, tá chovendo, ai, que droga, tá chovendo. Ai, tá frio, ai, esse vento. Então, assim, a natureza é cíclica, ela vai passar pelas estações, ela tem essas nuances de calor, frio, chuva, vento. A gente sabe disso desde que a gente nasceu. Ponto. A gente respeita esses ciclos. E se a gente entendesse que isso é natural e prestasse atenção, a gente entenderia que nós também somos cíclicos, assim como a natureza. E a gente aceitaria também essas nuances, em que um dia vai estar tudo bem e um dia vai acontecer algo mais desafiador, vai ter um dia que vai ter uma perda, e um dia eu vou estar triste, e um dia eu vou estar com raiva, e tá tudo bem, mas eu vou aprender a transitar por todos esses ciclos. Mas a gente quer só, eu falo, viver uma noite de lua cheia no verão. Então, o que isso significa? Que eu quero que a minha vida seja sempre maravilhosa, esplendorosa o tempo todo. E aí eu não aceito
o que acontece diferente daquilo que eu acredito que eu tenha que viver. E aí que começam os desafios. Quando eu fico brigando com as coisas em vez de aceitar o que as coisas são. Tá chovendo, ponto. É época de chuva, é verão, aqui, Brasil, vamos falando de Brasil, chove, ponto. Mas nem vamos me preocupar com isso. Isso é um ciclo da natureza. Que bom que chove, que melhora o ar, faz as plantas crescerem, traz água pra gente. Então, tudo tem um porquê, né? Nada está acontecendo aleatório. Mesma coisa que aquela pessoa. Então, assim, eu já sei que aquela pessoa também tem os desafios dela. Então, o que ela fala é dela, não é meu. Mesmo que ela fale de mim. Existe um ditado, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque eu julgo a partir das minhas experiências, daquilo que eu acho, acredito, e a mesma coisa o outro. Então, o que eu faço com aquilo que acontece comigo? Então, eu aceito e trabalho em cima do fato aqui e agora. Ah, parece eu falando que é super simples, né? Que eu também faço isso. Mas eu tô ganhando essa consciência. Então, é, vou dar outro exemplo meu. Tem na minha vida uma pessoa que me sempre me joga para baixo. Então, assim, eu não sou boa, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, ela tenta ferir a minha autoestima o tempo todo. Por que que ela está fazendo isso? Não vem ao caso. Ah, ela é boa, ela é má. Não é esse o julgamento. É o que eu faço com isso. Por um tempo, eu comprei isso. Ah, eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei. E aí chegou quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, mas eu consigo. Aí eu olhei as coisas que eu já tinha conquistado, mas eu sou capaz, eu sei o que eu estou falando. Eu estudei, eu vivenciei, eu apliquei em mim, eu vi que melhorei. Então, cada vez mais o que essa pessoa fala não está me atingindo. Então, eu estou ganhando autoestima, amor próprio, eu estou trabalhando isso em mim. Isso é um exemplo, mas isso a gente pode pôr para vários aspectos, de raiva, de medo. Então, naquele momento, aquela situação me deixou com raiva, me deixou triste, mas aquela situação já foi. Então, eu posso soltar essa história. Não é esquecer. A gente não vai esquecer, nem quer esquecer. Esquecer é Alzheimer, né? Eu não vou esquecer, mas aquilo não vai me afetar emocionalmente, não vai me desequilibrar. Porque acho que vocês já devem ter ouvido, né? Por exemplo, ficar com raiva é tomar veneno e querer que o outro morra. E isso funciona para todas essas emoções. Então, a partir do momento que aconteceu uma situação ou que alguém fez algo e que me desequilibrou, essa pessoa fez, é dela, porque é a personalidade dela, o jeito dela, a história dela, isso não me cabe. Mas o que eu vou fazer com isso? Então, tem hora que sim, que eu vou ter que conversar, vou ter que me posicionar para resolver essa questão dentro de mim. Porque se eu não tomo determinadas atitudes, eu vou ficar com isso o resto da vida. E aí, isso vai me adoecer. Só que, de novo, como eu falei, às vezes a gente foi ensinado isso. E o que já aconteceu até então? Então, aí a gente vai resgatar para trabalhar. E muitas vezes, vai, você que já está me ouvindo, quem chega para mim já em terapia, já está doente. Então, a gente já vai fazer esse processo para olhar, né, para essas histórias e poder soltar isso, ressignificar, para que
eu consiga me organizar emocionalmente, para que o paciente consiga se organizar emocionalmente, para que ele passe a dar estímulos de equilíbrio para que essas células se, se produzam de forma harmônica, equilibrada, que é a célula saudável. Senão, aquela raiva, aquela tristeza, aquele rancor, aquele medo, e eu tenho medo, e eu tô no estresse, e eu isso e aquilo, e guardando um monte de história, um monte de história, um monte de história, a vida inteira. Tem gente que encontra para contar as mazelas, se coloca como vítima. Sair desse lugar para que é um processo, é um tratamento, para ir limpando esse campo para que você possa produzir células saudáveis e aí sim reconquistar a saúde integral. É integral. Passa pela mente, passa pelas emoções, passa pelo comportamento, passa pelo aspecto físico do corpo em si. É tudo junto, é simultâneo, é integrado. Então, tanto a tamiana, que é uma terapia vibracional por meio de cristais, o que que acontece? O cristal, ele vai funcionar como um rebatedor de energia. Então eu ativo o cristal para que e eu ativo com uma informação correta e esse cristal joga a informação para dentro do seu corpo, corrigindo a informação que está em desequilíbrio. A mesma coisa com o HTG. Só que o HTG, ele não usa cristais. O HTG, ele usa os hexagramas de I Ching. São desenhos, tá? Traduzindo. Então, o desenho contém uma informação de correção. Ai, mas como que isso vai parar para dentro do meu corpo? Então, já vou pegar o celular. Dentro do celular tem um cristal. Então, ele é esse carinha que joga aquela informação que está vindo do escritório do Google, que está vindo lá do escritório do Facebook, para dentro do seu aparelho. A mesma coisa, o seu sinal de internet, ele vem de uma central, vai rebatendo para quem é de Cambuí, rebate lá na Pedra de São Domingos para chegar em todos os aparelhos. Existe um microcristal lá dentro que é o receptor da informação. Então, o cristal ele tem essa função de recepção e transmissão. E o HTG, ele também trabalha com isso, só que ele trabalha por meio de desenhos, são os desenhos que são chamados hexagramas. Ele está baseado no código genético humano, no DNA humano. Então, quando você joga essa informação de correção, ela vai atingir diretamente a célula para que ela possa produzir informações ali corretas, de equilíbrio, de harmonia. Mas entende? É aquilo que eu falo. Então, tanto o cristal, por meio da tamiana, quanto o HTG, ele vai jogar uma informação de harmonia, de correção. Mas se você continuar reclamando, se sentindo vítima, remoendo aquela história, você entende que um está corrigindo e você está descorrigindo, entende? Então, por isso, a coerência de um tratamento para que você possa ter consciência e, aos poucos, ir fazendo ajustes no seu comportamento para que depois, quando você receber alta, você sozinha e sozinho, com suas emoções e seus pensamentos mais equilibrados, mais harmonizados, continue mantendo a sua saúde, porque você vai estar de um jeito mais tranquilo e que você vai automaticamente levar essas informações de forma também mais equilibrada para o seu corpo, para ele produzir células saudáveis. E quando acontecer algo desafiador, porque vai acontecer, é normal da vida, você consiga por si só fazer essa transitar por essa emoção. Ou, não, passei por um momento mais desafiador aqui de novo.
você volta para a terapia como uma manutenção e não mais para trabalhar ali porque você está com uma doença, uma dor, algo mais grave. Tá certo? Acho que essas informações são bem importantes, ela é a base de todo o trabalho que eu realizo. Tá certo? Qualquer dúvida, pode perguntar. Até mais.